Na nossa aula, continuaremos estudando as propriedades dos fibrados vetoriais. Como já sabemos, os fibrados vetoriais têm uma estrutura linear e hoje veremos as sequências exatas, que são uma das ferramentas que tira proveito da dita estrutura linear. Vamos estudar hoje sequências exatas. Então, consideraremos algumas construções úteis associadas aos fibrados vetoriais. Tá? Hoje, primeiro definiremos subfibrados e aí sequências exatas. Tá? Então, seja se um fibrado vetorial de dimensão n. Dizemos que se sub 0 é um subfibrado de si de dimensão k, se a base é a mesma, tá? O F, que seria o espaço total, é uma união disjunta das fibras do fibrado si sub 0, onde F sub x, que seria a fibra no ponto x, é um subespaço de E sub x de dimensão k, tá? E, claro, essa restrição de P a F tem uma estrutura de fibrado vetorial. Ou seja, para todo x em M, existe uma carta de fibrado vetorial para o fibrado ψ, tal que para todo x em U, temos que a imagem da interseção do espaço total do subfibrado com a pré-imagem de U por P pela projeção é dessa forma aqui, U vezes RK vezes 0. A imagem por φ de todo P-1 de U é U vezes Rn, tá? E o que a gente está dizendo é que a gente pode encontrar uma carta em que esses subespaços F sub x sejam sempre enviados em RK vezes 0. Então, os subespaços estão dados em essa carta local de fibrado vetorial pela anulação das últimas n-k coordenadas. Tá? Então, essas cartas anteriores fornecem umas las de fibrado vetorial de si sub 0, claro, quando aí vocês simplesmente jogam fora as últimas coordenadas, que são todas iguais a zero. O conceito de subfibrado é o análogo do conceito de subvariedade no contexto dos fibrados vetoriais. Tá, vamos ver um exemplo. Seja x uma subvariedade de uma variedade M. Então, podemos considerar a restrição do fibrado tangente a M à subvariedade x. Já sabemos que essa restrição a uma subvariedade vai ser um fibrado. Vai ser um fibrado sobre x. E, de fato, podemos usar essa notação, tá? Seria o fibrado tangente a M sobre x, que vamos denotar por si. Também podemos considerar o espaço tangente a x, tá? Mas esse espaço é, de fato, um subfibrado. Não é difícil de conferir essa propriedade. A gente tem que se o x minúscula é um ponto do x maiúscula, então o espaço tangente ao x minúscula no x maiúscula está contido no espaço tangente a m em x. Obviamente, isso aí não é suficiente para mostrar que é um subfibrado. A gente ainda precisaria mostrar a segunda propriedade da definição, mas não é difícil mostrar essa propriedade usando de fato que x é uma subvariedade. Seja E sub 0 um subfibrado de E. Então, a inclusão é um monomorfismo de fibrados vetoriais. A gente tem que a inclusão é claramente uma aplicação injetiva e linear. Tá, então, reciprocamente, consideremos a imagem de um monomorfismo, tá? Um monomorfismo sobre a identidade. Então, os dois fibrados E sub 0 e E sub 1 são fibrados com a mesma base, e nessa situação, temos que a imagem é um subfibrado de E sub 1. A gente precisaria mostrar essa propriedade, conferir que a definição vale, mas não é difícil e deixo a vocês como exercício. Então,
a imagem de um monomorfismo sobre a identidade é sempre um subfibrado de E sub 1, cuja dimensão é a dimensão do fibrado E sub 0. Tá? Agora, o núcleo de um epimorfismo, tá? É um epimorfismo aqui sobre a identidade de uma variedade, de um epimorfismo de fibrados vetoriais, é um subfibrado de E sub 0. Ok. O que acontece aqui, se vocês consideram, bom, aqui o núcleo de f sub x, esse núcleo é um subespaço de E sub 0x, da fibra de E sub 0 sobre o ponto x, tá? Mas se a gente sabe que a aplicação f é de fato um epimorfismo, o que temos é o seguinte, temos que a dimensão desse núcleo mais a dimensão da imagem, que no nosso caso é toda a fibra do ponto X, tá? Para o segundo fibrado, porque a aplicação nas fibras é sobrejetiva, tem que ser a dimensão de sub 0x, tá? Perfeito, pelo teorema do núcleo da imagem. Mas em particular, isso mostra que a dimensão do núcleo de f sub x não depende de x. Tá? Que é algo necessário para que essa união para todo x em m dos núcleos seja um fibrado, tá? Todas as fibras têm que ser subespaços da mesma dimensão. Bom, de fato, não é difícil mostrar que agora esse núcleo é de fato um subfibrado de E sub 0. Os detalhes, de novo, deixo para vocês como exercício. Vamos definir agora sequências exatas. Então, uma sequência exata de morfismos de fibrados vetoriais é uma sequência de morfismos, tá? De fibrados vetoriais sobre M, que são todos levantamentos da identidade e que cumprem que o núcleo de um morfismo é sempre a imagem do anterior, em cada uma das fibras, tá? O núcleo de f sub i mais 1 de x é igual à imagem de f sub i de x para todos, para todo i, claro, e para todo x de n. Essa seria a definição de uma sequência exata. Então, podemos considerar um tipo especial de sequências exatas, que são as que são dessa forma, tá? Esse aqui seria o fibrado vetorial sobre M, em que todas as fibras são o espaço vetorial trivial. Aqui temos outra cópia do mesmo, tá? E o que estamos pedindo é que essa sequência seja exata. Em particular, o núcleo da F tem que ser a imagem da aplicação nula, ou seja, estamos pedindo que a F seja um monomorfismo. Também estamos pedindo que o núcleo dessa aplicação aqui, que é todo esse fibrado, tá? O sea, o núcleo em cada fibra é a fibra toda. Então, estamos pedindo para que esse pedaço aqui seja exato, que o morfismo G seja de fato um epimorfismo. E, além disso, estamos pedindo que para cada fibra o núcleo de G seja igual à imagem de F. Ou seja, são três condições. Uma sequência do tipo anterior é chamada uma sequência exata curta. Tá? Então, se a gente tem uma sequência como a que aparece na transparência, que seria simplesmente essa sequência, temos uma sequência desse tipo, se somente se o morfismo G é um epimorfismo, tá? Podemos obter sempre uma sequência exata curta. Então, que é o que a gente faz? Tá, a gente considera o núcleo
da transformação G, tá? Aqui aparece maiúscula, minúscula, mas é a mesma, tá? Então, esse núcleo, tá? É o núcleo de um epimorfismo, então é um subfibrado de eta. A gente pode considerar a inclusão desse subfibrado em eta, que seria a aplicação que estamos considerando aqui, o morfismo que estamos considerando aqui, esse morfismo sendo uma inclusão injetivo, e, por construção, é claro que o núcleo em cada fibra de G é exatamente a imagem pela inclusão desse subespaço que é o núcleo. Então, obtemos de maneira natural uma sequência exata curta. Tá? Vamos considerar agora uma sequência exata como a que aparece na transparência. Bom, F é um morfismo e, de fato, esse pedaço aqui é uma sequência exata se e somente se a F é um monomorfismo. Tá? De novo, podemos associar uma sequência exata curta. Tá? E que o que a gente tem que fazer? Colocar aqui um novo fibrado vetorial sobre a nossa variedade M, de tal jeito que essa aplicação que temos, a aplicação de eta no novo fibrado, seja de fato sobrejetiva, ou seja um epimorfismo, e que o núcleo dessa aplicação em cada fibra seja igual à imagem de F. Tá? Então, o candidato natural é considerar o fibrado cujas fibras são o quociente de eta sub x por, pela imagem por f sub x de si sub x. Tá? Tá, a gente de novo, claro, é claro que cada um desses conjuntos, sendo um quociente de espaços vetoriais, também é um espaço vetorial, e a gente deveria mostrar que dessa forma a gente consegue obter um fibrado. Mas, de novo, esse é um detalhe que vou deixar para vocês como exercício. Então, o fibrado obtido dessa maneira é chamado de fibrado quociente do monomorfismo F. Tá? E a sequência obtida é uma sequência exata curta. Tá? Primeiro, porque uma aplicação, a aplicação de eta sub x no quociente é claramente sobrejetiva, então essa parte aqui não dá problema, e porque em cada fibra, o núcleo dessa aplicação é simplesmente a imagem por f sub x de si sub x, que é claramente a imagem de f sub x. Então, de maneira natural, obtemos também uma sequência exata associada ao monomorfismo. Tá. Agora, vamos definir a soma direta de fibrados vetoriais. Então, seja si sub 1 e si sub 2, dois fibrados vetoriais sobre a mesma base, tá? De dimensões n sub 1 e n sub 2, respectivamente. Então, a soma direta dos dois fibrados vetoriais é um fibrado vetorial que tem uma construção natural, tá? A base continua sendo a mesma, tá? E o que vamos definir é que a fibra sobre o ponto X de M é simplesmente a soma direta das fibras dos fibrados si sub 1 e si sub 2. Tá? De novo, a gente precisa ver que essa construção fornece um fibrado vetorial sobre M. Tá? Mas, no nosso caso, é essencialmente imediato, porque se a gente considera duas cartas de fibrado vetorial para cada um dos dois fibrados sobre o mesmo aberto de M, tá? O que a gente pode é definir a aplicação, tá? A carta de fibrado vetorial sobre U para o fibrado soma. Então, uma das maneiras de ver, de ver essa definição é fornecendo uma, uma aplicação que é um isomorfismo, tá? Para cada x em U entre a fibra do ponto X para o nosso fibrado, tá? Que é simplesmente essa soma direta, e R elevado à dimensão. No nosso caso, vai ser n sub 1 mais n sub 2.
E qual seria essa aplicação? É a aplicação que associa ao vetor de componentes U e V, onde U pertence a E sub 1 de x e V pertence a E sub 2 de x, tá? É a aplicação que associa a esse vetor o vetor em R n sub 1 mais n sub 2, cuja primeira componente é a imagem por U, desculpa, a imagem por φ sub x de U, e a segunda componente é a imagem por φ sub x de V. Claro, essa componente está em Rn sub 1, essa aqui em Rn sub 2, então esse vetor pertence a Rn sub 1 mais n sub 2. Tá? Essa aplicação aqui, tá? Vocês podem conferir facilmente que agora as aplicações de mudança de coordenadas entre as distintas cartas locais do fibrado vetorial suma direta, são de fato, se o fibrado vetorial é CR, são, eh, são de fato difeomorfismos de classe R. Se temos dois fibrados vetoriais sobre M, si sub 1 e si sub 2, então essa sequência é uma sequência exata curta. Aqui temos a inclusão, o que a gente quer dizer, tá? Que seria a aplicação que associa a um vetor U ou vetor U0, tá? Essa seria a nossa aplicação I, que é essencialmente uma inclusão. E aqui vocês têm a projeção na segunda componente. É claro que a projeção na segunda componente em cada fibra é sobrejetiva, tá? É claro que essa inclusão em cada fibra é injetiva. E agora, o núcleo em cada fibra de π sub 2 é simplesmente os elementos da fibra que são da forma U, onde U pertence à fibra do primeiro fibrado, e a segunda componente é igual a zero, que é exatamente a imagem por I. Então, a sequência que aparece aqui é uma sequência exata curta. Quando a gente tem uma soma direta de fibrados vetoriais, a gente pode associar de maneira natural uma sequência exata curta. Tá? Existe uma aplicação que seria de novo um morfismo de fibrados vetoriais, definido de novo sobre a identidade, e que de fato é um monomorfismo definido da maneira seguinte: H na fibra sobre X é a aplicação linear que associa a cada U o vetor 0, tá? Então, o que acontece é que se vocês consideram a composição desse monomorfismo H com π sub 2, o resultado claramente é a identidade. Ou seja, quando a gente considera aqui, então isso aqui vai ser π sub 2x aplicado a H sub x de U, tá? E π sub 2x de 0U é igual a 1. Então, em cada fibra, o que a gente tem é que essa composição é a identidade. Agora vamos utilizar o exemplo anterior como motivação para definir uma sequência exata split. Então, seja uma sequência exata curta, dizemos que a sequência é split se existe um monomorfismo do fibrado Z no fibrado eta, tal que a composição desse monomorfismo H com G é a identidade do fibrado Z. Tá? É, bom, é razoável conferir que a existência desse monomorfismo é equivalente à existência de um epimorfismo K de eta em si, tal que F composto com K é de fato a identidade de si. Tá? Deixo para vocês mostrar esse resultado. Tá. Nesse caso, obtemos que o fibrado eta é isomorfo à soma direta de si e a imagem do fibrado Z. Tá? Então, bom, aqui na verdade que seria a imagem de si por F. Então, por que
isso acontece? Tá. Consideremos um B que pertence à fibra do fibrado eta em algum ponto X, tá? Então, o que a gente pode é considerar agora B', tá? Um vetor na mesma fibra, tá? Que seria simplesmente o resultado de aplicar H a GdV, tá? GdV é um elemento que está na fibra de Z, e quando a gente aplica H, o resultado vai estar de novo na fibra eta sub x, tá? Então, esses dois vetores pertencem à mesma fibra, tá? O que a gente tem é que a gente pode calcular o valor de B', tá? O resultado de aplicar G a B'. Cá, isso vai ser G, H composto com G, aplicado a G de B. Tá, mas H composto com G é a identidade. Então, temos que isso aqui é G de B, ou seja, a gente obtém desse jeito um vetor B', cuja imagem por G é a mesma que a imagem de B, tá? Ok. E o que acontece, claro, é que G de B menos B' é igual ao vetor nulo. Claro, mas agora o B menos B' está no núcleo de G. Então tem que estar na imagem do F. Então B menos B' vai ser igual a F de um vetor U que pertence a psi de X. Tá? E daí, o que a gente tem é que B vai ser igual a B' mais F de U. Tá? Mas isso pertence a imagem por H de Z, tá? Porque B' está em essa imagem de H e mais, desculpa, mais a imagem por F de C. Tá? Então, todo vetor está em essa soma. De fato, a soma é direta, tá? Então, vamos ver que isso acontece. Temos que considerar um vetor em uma fibra, tá? B, que pertence à imagem de psi de x e que pertence à imagem de z de x. E ver que esse vetor é o vetor nulo. Se isso acontece, a soma é direta. Tá. Ok. Então, o B é igual à imagem por H de um W, onde W pertence ao C de X. Tá? Ok. E também temos que B pertence à imagem de F. Então, em particular, como B pertence à imagem, bom, a sequência exata tem que pertencer também ao núcleo de G. Então, temos que a imagem de B por G é zero. Tá. Mas agora, a gente aplica G a B, que é a mesma coisa que H de W, e o resultado, claro, é zero. Mas H composto com G é a identidade. Então, daqui a gente obtém que W é zero, mas, claro, H nas fibras é uma transformação linear. Então, a imagem do vetor nulo é o vetor nulo. Ou seja, que daí a gente obtém que B é o vetor nulo da fibra eta sub x. E a soma é direta. Então, uma maneira de conseguir, de fato, ver que eta é isomorfo à soma direta de si e do z, de fato, claro, como H é um monomorfismo, essa soma direta é de fato isomorfa à soma direta de si e o z, e mostrar, tá, e ver que a sequência é split.
tá? Daí a gente obtém essa propriedade. Bom, vamos ver agora um exemplo. Consideremos um fibrado vetorial, tá? E consideremos o espaço tangente ao espaço total do fibrado vetorial em M, tá? Então, e também consideramos e TDM, tá? Então, o que acontece, vamos ver, é que a gente tem uma aplicação P de E em M, tá? E essa aplicação, de fato, vai dar uma diferencial que é uma aplicação do espaço tangente a E no espaço tangente a M. A gente pode considerar a diferencial da projeção somente no espaço tangente a E em M, tá? Podemos considerar a restrição e dessa forma a gente obtém aqui, de novo, uma aplicação, tá? Uma aplicação diferenciável entre o espaço tangente a E em M e o espaço tangente a M, tá? E claramente essa aplicação é linear e de fato é um morfismo de fibrados vetoriais, tá? Mas mais do que isso, como a gente pode considerar M como um subconjunto de E, essa aplicação aqui é sobrejetiva. Então, temos uma aplicação sobrejetiva, ok? E qual seria o núcleo dessa aplicação? Bom, são os vetores, tá? Que são enviados no vetor nulo. Então, é fácil ver que esse é o espaço tangente à fibra, mas a fibra sendo um espaço linear, bom, vai ser a fibra. Então, aqui temos que colocar o fibrado E. Essa sequência exata é uma sequência exata curta, tá? Tá, ok. O que a gente gostaria de ver agora é se essa sequência exata é split. Ou seja, a gente pode ver de uma maneira simples que a sequência exata é split. Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem um mergulho de M em, que é simplesmente um mergulho que associa a cada ponto o vetor nulo da fibra que corresponde a esse ponto, tá? E quando a gente considera aqui a diferencial da seção nula, na verdade, é uma aplicação entre o espaço tangente a M e o espaço tangente a E em M. E vocês podem conferir que essa diferencial é de fato é, a aplicação, o morfismo que a gente precisa para mostrar que a sequência é split, tá? Ok? Quando a gente considera então, temos aqui isso aqui, a diferencial de P, ok? E aqui temos a aplicação que seria a diferencial de C. Tá, mas o negócio é que essa composição vai ser a diferencial de P composto com C, e P composto com C é a identidade de M. Então, o que vamos obter quando a gente considera essa composição
é de fato a identidade do fibrado tangente aí. E isso mostra que a sequência é split. A situação anterior é uma situação geral. De fato, toda a sequência exata curta de CR fibrados vetoriais, onde R está entre 0 e infinito, é uma sequência split. Tá? Não vamos dar aqui todos os detalhes da prova, mas é suficiente mostrar que se temos um monomorfismo de fibrados vetoriais que cobre a identidade de M, então podemos encontrar uma inversa pela esquerda H. E de fato, a H, a composição da F e da H precisa ser a identidade de si. O que acontece é que é bem simples construir essa inversa pela esquerda da F localmente. É essencialmente um exercício de álgebra linear. E aí a gente pode colar essas inversas pela esquerda da F usando um argumento com partições da unidade que não vamos detalhar nesse momento. Na aula atual, a gente estudou as sequências exatas de morfismos de fibrados vetoriais. Na próxima aula, o nosso objetivo será definir, dado um fibrado vetorial, uma estrutura de produto interno em cada uma das suas fibras e conseguir que essa estrutura varie de maneira CR se o fibrado é CR. Muito obrigado pela sua atenção.